Olá, esse aqui é mais um Panorama CNN Brasil Business. Dessa vez recebemos o Wilson Ferreira Júnior, que é CEO da Eletrobras, e vai contar um pouquinho aqui dos planos de privatização da empresa, que deve ficar para 2021, e também dos resultados de entrada em novos mercados. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, André, e vocês? Prazer estar com vocês. Então, ótimo. Wilson, para começar a conversa, eu acho que não tem como a gente sair do assunto de privatização. É um desejo desde do governo Temer, quando o senhor entrou na Eletrobras, e com a entrada também do governo Bolsonaro, o senhor continuou no cargo, queria fazer isso em 2019, não deu certo. Agora, o próprio Rodrigo Maia já falou que vai ficar para 2021, os próprios ministros da ala econômica também estão admitindo esse período. O que aconteceu? E vai realmente, de fato, acontecer em 2021? Olha, na verdade, eu entendo que o tema privatização é uma das saídas para o enfrentamento da crise, do aumento da dívida pública, e uma alternativa muito viável, porque se você tem ativos que, no caso da Eletrobras, se valorizaram muito e podem se valorizar ainda mais. Quer dizer, então, é uma saída importante que eu acho que vai ser utilizada como opção não só pelo nível federal, mas pelos níveis estaduais também. Há muito ativo ainda estatal, de empresas estatais no Brasil inteiro, como é conhecido de todos vocês. Então, eu entendo que sim, o plano continua firme. Eu acho que a gente tem uma questão de cronograma, reconhecendo aqui que o Congresso Nacional está enfrentando todo o tema da pandemia. Quer dizer, eu acho que prioridades se colocaram, né, e foram assumidas, acho que de forma muito competente pelo Congresso Nacional. Acho que a gente tem um encaminhamento importante aqui da crise, mas a opção de privatização já foi tomada. Há um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Eu entendo que aí é uma questão de tempo, já não é se vai ou não privatizar. Eu acho que é uma questão de tempo de colocar esse debate no Congresso e reconhecendo a importância dessa decisão. O próprio deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, comentou que pela Câmara dos Deputados aparentemente vai ter essa aprovação, mas no Senado a história vai ser mais difícil. E como que fica a empresa nesse sentido? Vocês tentam falar para o próprio mercado, para os investidores, que vai ter a privatização, só que esbarra muito nessa questão do governo, nessa questão política. Como que fica a empresa nesse sentido? Como a empresa consegue tocar a operação sem imaginar que vai ter, digamos, um futuro vai ter um futuro diferente do que está sendo planejado, ou que vai demorar muito mais? Muda muito na gestão? Não, a empresa tem um plano. Veja, eu tenho conduzido a companhia há 4 anos. A empresa tinha um plano de reestruturação, de modernização, de eficientização. Esse plano continua em curso, né? Então, eu acho que se olhar o desempenho da companhia ao longo dos 17 trimestres que eu reportei, a gente só tem reportado melhoras, né? E a melhora vai em todos os âmbitos. Eu acho que a gente enfrentou a companhia logo na largada com um nível de alavancagem muito elevado. Ela devia quase 9 vezes a sua geração anual de caixa, ela reduziu para em torno de 2. Fez isso aqui através de um intenso programa de um lado, de desmobilização de ativos. Então, privatizou toda a atividade de distribuição, foram 7 distribuidoras, vendeu mais de 70 SPS. Isso permitiu à companhia ter uma redução importante da sua dívida líquida, ao mesmo tempo em que teve uma melhora expressiva da sua eficiência operacional. E aqui vale a pena colocar, fruto de programas de demissão voluntária, de aposentadoria incentivada, de um programa importante de racionalização de custos, criando um centro de serviço compartilhado, unificando a plataforma de ERP da companhia. Nós tivemos aqui uma redução da ordem entre 30% e 40% dos nossos custos de pessoal, material, serviços terceiros e outros. É isso que permitiu a companhia se desalavancar. Ainda há ações a serem feitas. Eu acho importante destacar que a companhia tinha também do lado uma preocupação grande com conclusão de projetos. A gente era talvez o responsável por atrasos em projetos importantes no Brasil. Era comum falar, o parque eólico está pronto, mas a linha de transmissão de uma companhia nossa não concluiu. Hoje nós não temos isso já há mais de 2 anos, e todas as obras de infraestrutura, as estruturantes, né, importantes, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, que nós terminamos ano passado, a termoelétrica de Mauá 3 em Manaus,
usinas do Rio Teles Pires, Sinop, São Manuel, tudo foi concluído, né? E agora nós estamos aqui numa fase final de equacionamento de duas obras que são particularmente importantes para a empresa. Uma é Angra 3, que nós demos o comando para a retomada há um mês atrás, uma obra fundamental para o Brasil, para ser entregue em 2026. E nós continuamos o debate aqui para fazer a última interligação de uma capital brasileira ao Sistema Interligado Nacional, que é aquela linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que nós estamos agora num debate importante. Eu acredito que até o final do ano a gente tem uma conclusão para retomar e concluir essa obra. E como que fica a Eletrobras nessa questão de geração de energia limpa, mas pegando principalmente eólica e solar? Eólica já tem, digamos, um espaço considerável dentro da matriz energética brasileira. A solar ainda está no início, mas enxergam o Brasil como um dos grandes players do futuro nessa questão de energia solar. Como que a Eletrobras quer se posicionar nesse assunto? Porque ainda é uma parcela pequena dentro da empresa. É uma parcela pequena dentro da empresa, mas a Eletrobras deve ser o segundo ou terceiro maior agente, por exemplo, de energia eólica. Na área de energia solar, nossos planos são muito, assim, audaciosos por uma característica importante. Talvez você deva lembrar, no ano passado nós fizemos uma inauguração da primeira planta de solar flutuante. Você sabe que a Eletrobras tem mais de 50 mil megawatts instalados no Brasil, ela responde por 30% da geração brasileira, e desses, 90% são energia hidráulica, né? São usinas hidrelétricas, 45 mil. Nós devemos ter algo como 1.500 a 2.000 megawatts de energia eólica, e começamos com nossas plantas de energia solar. Nós temos talvez o maior laboratório de energia solar instalado em Petrolina, uma instalação espetacular com 5 megawatts, com vários tipos de placas e de equipamentos, inversores, etc. E o ano passado nós começamos a colocar a solar flutuante nos nossos reservatórios. Se a gente fosse usar os nossos reservatórios para colocar só solar, nós conseguiríamos mais do que duplicar. Para você ter uma ideia de como é que a gente consegue otimizar isso. E nós vamos ter, obviamente, leilões que vão facilitar isso. A Eletrobras tem uma vantagem comparativa, seja porque detém os reservatórios, seja porque detém instalações que podem ser otimizadas, com instalações de transmissão que podem ser otimizadas pelo advento do acréscimo de energia solar nesses reservatórios. E nós também temos uma boa experiência, como eu falei, na área de geração termoelétrica, né? Se a gente for olhar, a termoelétrica a gás mais sofisticada, mais avançada foi essa que a gente concluiu em ciclo combinado em Manaus, e nós estamos fazendo a mesma coisa na planta do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Então, eu diria assim, a Eletrobras é habilitada para cada uma dessas fontes com componentes, com capacitação distintiva, e eu espero, naturalmente, na medida que tenhamos a capitalização, com uma capacidade financeira também diferenciada. Então, e até queria pegar nesse ponto da capitalização / privatização, o quanto que isso vai aumentar, de repente, a capacidade de investimento de vocês? Qual que está sendo, quanto que é o plano de vocês de investimento com capitalização e sem capitalização? E, já que vocês defendem até internamente essa privatização, o que vai deixar de ser feito caso essa privatização não ocorra? Não, veja só, o tema eu acho importante até explicar para o nosso assinante o seguinte: a razão da capitalização ela é uma conjunção de uma necessidade da Eletrobras para eliminar uma operação que ela tem de usinas hidrelétricas num chamado regime de cotas, que é um regime que dá prejuízo à companhia, porém ele repassa um risco não gerenciável pelo consumidor, que é o chamado risco hidrológico. Isso foi feito em 2012, né, dentro de uma expectativa que não haveria risco hidrológico. Porém, esse risco hidrológico veio e de forma pronunciada. Nos últimos 7 anos, em 6 anos, esse risco foi bastante acentuado e ele gera uma coisa que o consumidor às vezes não se apercebe, que é a chamada cobrança desse risco na forma das nossas chamadas bandeiras tarifárias. André, só para você ter uma ideia, a tarifa brasileira na cadeia de geração, transmissão e distribuição, ela é indexada à inflação. Então, os contratos são de reajustes anuais pela inflação. Alguns deles, distribuidoras e transmissoras, ainda têm o que a gente chama de revisões periódicas a cada 5 anos,
há uma captura de algum ganho de eficiência por maior produtividade delas, o que pode fazer até com que o reajuste seja ligeiramente inferior à inflação. Mas pense só na inflação por enquanto. Nós tivemos, de 2012 para cá, 37% de inflação no Brasil. E quanto nós tivemos de reajuste de tarifas? 111%. Praticamente 3 vezes a inflação. Mais da metade dessa diferença entre inflação e 3 vezes a inflação foi exatamente o repasse do chamado risco hidrológico, que o consumidor não tem como gerenciar. Ele é gerenciado pelas geradoras hidrelétricas que têm o regime de produção independente. Mas as que operam no regime de cotas não têm isso, elas simplesmente repassam. Então, o tema da capitalização, ele pega essa conjunção, a importância de retirar um risco do consumidor que ele não gerencia, que tem sido muito oneroso a ele, e, obviamente, propiciar a Eletrobras, que é a operadora e, portanto, a repassadora desse risco ao consumidor, operar em um regime mais eficiente das suas usinas, que hoje estão deficitárias, praticamente 14 delas. Pois bem, só que para você fazer uma outorga de um novo contrato de concessão para substituir, resolver o problema do consumidor, então, outorgar contratos de produção independente e não mais de cotas. Para que você faça isso, a lei permite, mas você tem que fazer isso como empresa em casos de privatização. É só neste evento que você pode fazer. E aí que veio, obviamente, você não tem a dúvida que o pessoal perguntou, mas, bom, mas se a gente outorgar novos contratos, a Eletrobras é capaz de pagar por esses contratos? E a resposta é não. A empresa melhorou muito, mas a empresa não tem uma capacidade de sair amanhã e contratar novos contratos por 15 bilhões de reais, que é o valor que tem sido especulado. Eu coloco isso porque é um valor que tem que ser aprofundado ainda, mas seria do entorno desse valor. Então, aí que você definiu, assim, se você fizer o processo de aumento de capital e obter esse recurso, lembrando que o mercado de capitais brasileiro está bastante ativo, né? Então a gente conseguiria fazer isso numa empresa como a Eletrobras, a consequência e se o governo não acompanhar esse aumento de capital, e ele precisa ter uma autorização do Congresso para não fazer isso, o governo ficaria ligeiramente abaixo de 50%. Você teria, sim, um agente privado podendo, então, fazer frente à compra, né, dessas outorgas novas por esse valor. Então, por isso que se fala que é um caso de capitalização e dado que o governo não acompanhará, de privatização, porque você vai ter o capital majoritário como privado. Mas o governo não está vendendo nada. E esse é um outro dado que as pessoas, eu vejo muito essa confusão. O pessoal fala assim, os contrários ao processo de capitalização, vai vender a empresa por 12 bilhões? Não vai vender a empresa por 12 ou por 15 bilhões. Você vai fazer um aumento de capital desse valor para comprar novos contratos. O governo fica com todas as suas ações na companhia. E, a partir daí, pode vender quando quiser. E eu lhe digo assim, a companhia, André, ao longo dos últimos 4 anos, avançou, em termos de valor, de 10 a 60 bilhões. Ela valia 10 bilhões há 4 anos atrás. Na semana passada, valia mais ou menos 60 bilhões. E essa companhia, se você for pegar os múltiplos de mercado de empresas de corporações como essa, pode valer o dobro disso. Então, o governo, se olhar lá para trás, tinha 60% de 9 bilhões, 5 bilhões e 400, pode chegar a mais de 50, fora exatamente poder receber a outorga dos contratos de novas concessões que ele vem emitir. Por isso que essa é uma operação muito boa para o governo. E, para além disso, né, de uma empresa mais eficiente, porque a empresa é uma corporation com alto nível de governança corporativa, com acionistas importantes, que tem visão de longo prazo, etc., haverá de ter certamente um desempenho ainda melhor do que aquele que a gente vem provendo ao longo dos últimos anos. Mas aí sim, esse aumento de capital não vem esses 15 bilhões e a empresa, o que aconteceria então, já que vocês defendem? Porque até a própria Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema da Eletrobras se posicionou depois dos resultados do segundo trimestre, falando que a empresa está dando lucro, então você está, de alguma maneira, a empresa teria essa capacidade de investimento ou até mesmo o governo poderia fazer parte desse aumento de capital para não ter uma participação diluída na empresa. Como que fica essa situação sem a capitalização? Bom, primeiro é importante só lembrar isso que eu havia colocado, ou seja, a outorga de uma nova concessão, ela pode ser feita
porém só em caso de privatização. Então, não existe essa opção de comprar sem isso, você tem que mudar a lei. Não que não possa ser feito, pode ser feito, mas o procedimento que se seguiu foi o contrário, para valorizar, inclusive, a parcela do capital de todos os acionistas, inclusive, especialmente da União. Mas, aí, olhando, uma companhia que chegou a quase 9 vezes a sua dívida líquida sobre a sua geração anual de caixa, chegou a 2. Nós temos uma coisa que é um pilar fundamental da companhia, chamado disciplina financeira. Os próprios financiadores da companhia financiam até 2,5 vezes o geração anual de caixa, ou o EBITDA, como vocês conhecem aqui. A companhia, usando de disciplina financeira, olhando os próximos 10 anos, ela pode fazer investimentos no limite de 6 bilhões de reais anuais, mantendo essa disciplina de uma alavancagem prudente abaixo de 2,5. Se você tiver um processo de capitalização, o que acontece é o seguinte. Primeiro, nós temos uma operação hoje das cotas dos 14 mil megawatts de usinas hidrelétricas que é deficitária, gera prejuízo. Se você tivesse a outorga de uma nova concessão, nós teríamos lucro com essas operações, tá certo? Venderíamos no mercado livre, não mais com prejuízo, e sim com lucro. Isso, obviamente, aumentaria os resultados trimestrais e anuais desta companhia, fruto desse novo contrato de concessão. E, por conseguinte, aumenta a capacidade de endividamento da companhia, mesmo de forma prudente. Quer dizer, eu teria um crescimento da geração anual de caixa que me permitiria fazer, de forma prudente, investimento 2,5 vezes maior do que essa geração anual de caixa, só para falar que a gente vai trabalhar no limite. O que é que isso representa ao longo de 10 anos? Nós fizemos uma comparação no processo de planejamento estratégico, a comparação, a companhia do jeito que está, com a performance que já está, tem uma capacidade de investimento médio da ordem de 6 bilhões de reais por ano, e se ela passasse para o regime de operação em produção independente, esse valor somaria mais ou menos 12 bilhões e meio só para a atividade de geração e transmissão, mais 1 bilhão e 200 para as atividades de suporte, comercialização, automação, etc. Então, os números são mais de 6 para 14 bilhões de reais. É a diferença de uma empresa capitalizada, mas capitalizada para comprar uma concessão de produção independente que elimina um prejuízo, contra uma empresa que tem uma boa condição hoje, mas opera uma boa parte do seu parque em condições deficitárias, que é o caso da operação por fora. Tem mais 2 últimas perguntas, Wilson. A primeira, a gente teve a saída de nomes importantes da equipe econômica que defende a privatização. Salim Matter, secretário de desestatização, Paulo Ebel também de desburocratização. Entraram pessoas que são do mesmo, digamos, da mesma ideologia dos anteriores, mas o quanto que isso é um aceno ruim para o mercado? As ações da Eletrobras, inclusive, foram as que mais sofreram, algumas das que mais sofreram com essas saídas. Como que você enxerga, como que esse cenário, de alguma maneira, preocupa o mercado, preocupa os investidores da Eletrobras? Veja, infelizmente, quer dizer, uma parte do valor, você sabe que o valor da ação tem pouco a ver com o valor dos ativos da companhia, tem muito a ver com o que ela é capaz de produzir no futuro trazido ao valor presente, né? Então, evidentemente que uma perspectiva de privatização tem, sim, um reflexo importante nas ações da companhia. Quando a gente fica com uma dúvida sobre isso, há volatilidade. Isso aconteceu, você tem toda a razão. Não é a primeira vez que acontece, tem acontecido. Eu acho que aqui é importante, porque os profissionais que o ministro Paulo Guedes colocaram são profissionais reconhecidos, já estavam envolvidos com essa agenda. Eu acho que seguirão essa agenda. Há uma confirmação, quer dizer, até no próprio dia que houve aquela manifestação do presidente com os demais representantes do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, nós tivemos a confirmação do tema das privatizações, etc. Você tem que fazer um ajuste agora nesses cronogramas. Eu acho que isso que a política vai prover, mas a necessidade, e aí eu acho que a gente tem o ministro Paulo Guedes como alguém importante, de a gente poder enfrentar de forma satisfatória o déficit, há de ser feito com ações importantes na área de privatização. Eu acho que essa agenda está confirmada, como eu falei, ela é essencial, e o que a gente vai ter ajuste aqui é no prazo. Isso pode gerar algum ajuste no valor das ações, mas eu acredito pessoalmente que, como eu falei, nós não estamos mais falando se vai ou não vai, nós só estamos falando de quando é que vai.
e, obviamente, para o país, quanto antes for melhor, para a própria companhia também, mas a gente tem que reconhecer que nós estamos num evento extraordinário, a agenda fica, de alguma maneira, perturbada, há uma demanda reprimida por ações do Congresso, as reformas que estão em curso, então o governo tem, obviamente, pessoas competentes para definir essa agenda. E eu acho que a agenda está confirmada e é só o prazo que está sendo, nesse momento, negociado. Mas só uma pequena provocação. A gente está falando de 2021, o senhor já tinha comentado 2019, até o próprio governo Temer já queria antes disso. Se passar de 2021, 2022 eleições, isso também não acaba trazendo mais um complicador para essa privatização, para essa capitalização, no caso? Eu acho, veja, é claro que quanto mais tempo demorar, eu acho que não é só pior, não é pior para a Eletrobras, é pior para a União, é pior para o governo, é pior para os brasileiros, porque você há de enfrentar esse déficit de alguma maneira. Uma forma melhor é essa que você enfrenta a dívida gerando ingressos de recursos pela via de capitalização, privatizações, etc. Agora, então, esse é o trade-off que eu acho que o nosso Congresso, o nosso Executivo vai estar negociando nesse momento. Eu não tenho muita dúvida disso. Quanto mais para... Veja, o argumento da eleição é sempre o argumento utilizado para não fazer coisa. Mas pode ser, eu digo assim, nós temos que olhar a agenda do tema de privatização como uma agenda dos brasileiros. Se os brasileiros começarem a ver isso da forma como eu acredito que seja mais adequado a ver, de que não há razão para você estar investido em negócios que você já detém a regulação, uma política setorial bem feita, fiscalizações adequadas, e você deixa de cumprir suas atividades mais importantes de Estado, saúde, educação, segurança. Mas, então, essa é a agenda que está em discussão. E o que eu entendo do governo é uma agenda focada no tema, que são as principais responsabilidades do Estado, e, obviamente, se dispondo a colocar na cadência necessária, com o prazo necessário, um processo de privatização que também não pode ser solavancado, ele tem que ser feito de forma transparente, com uma boa discussão no Congresso Nacional e, obviamente, tendo a capacidade, como eu falei, de manter as operações, o crescimento das operações no Brasil, seja diretamente através de uma companhia que o governo vai continuar tendo uma participação relevante, seja especialmente continuando a atrair investidores privados nacionais e internacionais para que, junto com esse grande agente econômico que é a Eletrobras, poder satisfazer as necessidades dos brasileiros de energia com o máximo de confiabilidade e o menor tarifa possível. Sobre o Fundo Soberano da Noruega, que falou que não vai investir mais na Eletrobras. Também falou isso da Vale. Queria saber como que você se posiciona a respeito disso, né? Afinal, é um dos fundos mais importantes do mundo. Olha, nós lamentamos, é um fato relevante nosso, recomendo até olhá-lo. O fundo se manifestou com base numa correspondência de BAMB de 2015. Nós terminamos a usina em 2019, tivemos licença de operação. Esta usina corresponde ao maior investimento socioambiental brasileiro, de mais de 6 bilhões em valores nominais, quase 9 bilhões no prazo. Eu posso afirmar para vocês que todos os resultados da nossa ação são extremamente positivos para a região. Essa pandemia tem os hospitais feitos pela companhia, as salas de aula feitas pela companhia, praticamente 20% das casas daquela região foram feitas pela empresa. Assim, é um belíssimo exemplo. Lamentavelmente, eles não puderam considerar isso na sua decisão. Eu espero e nós apelamos, né, para que eles venham a considerar e rever essa posição. Wilson, muito obrigado pela conversa e quando estiver aqui em São Paulo, ou até mesmo quando tiver tudo liberado aí na redação do Rio, já está convidado para falar com a gente aqui pessoalmente, tá bom? Tá bom, André, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Conte sempre conosco e se cuidem.